Bom dia, bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso encontro matinal no projeto 626. Nosso encontro sempre neste horário de segunda a sexta-feira às 6h26 da manhã, tá bom? Sempre um encontro para esse nosso bate-papo matinal, este encontro agradável para trocarmos ideias, trocarmos energias, tá bom? Já virou aqui um ponto de encontro, segunda a sexta-feira, esse nosso bate-papo, tá bom? Sempre trazendo um tema diferente para que possamos nos reenergizarmos, né? Trocarmos energias para que o nosso dia seja melhor, seja mais produtivo, ou no mínimo para que possamos refletir a respeito das questões do dia a dia, daquelas questões que nos envolvem, daquelas questões que nos remetem, por exemplo, a cometer sempre os mesmos erros, não é? Por que cometemos sempre os mesmos erros? Você é o tipo de pessoa que comete sempre o mesmo erro? Bom dia, Aline, bem-vinda. Bem, é muito comum nós nos depararmos com esse tipo de pessoas, de queixas, de que eu sempre estou repetindo os mesmos erros. Eu sempre estou fazendo a mesma coisa, eu sempre estou neste círculo vicioso, neste looping, de ficar repetindo o mesmo erro. Eu não consigo escapar disso, eu não consigo sair dessa engrenagem, não consigo sair desta situação. O que fazer? Por que é que eu fico sempre repetindo os mesmos erros? Bem, nós já falamos várias vezes, temos vários ditados populares que dizem errar é humano e insistir no erro é burrice. Ou, se você errou 99 vezes, não desista, porque na 100ª vez pode ser que você acerte. Ok, ambos os ditados estão certos, não é? Porque, afinal de contas, errar é realmente humano, errar faz parte do aprendizado, devemos aprender com estes erros, o que é natural. É claro, esta é a filosofia, isto é o que se preconiza, isto é o que se espera quando erramos, que vamos insistindo para que possamos aprender, para que possamos, com o erro, este erro, tornar uma escola, tornar um ensinamento, para que não erremos mais. A Brito Rosa, também bem-vinda, muito bom dia. Bom, no entanto, quando falamos em erro, por que insistir no erro? Há aqui uma reflexão importante para compreendermos. Bom, eu preciso mudar porque a coisa não vai mudar. Eu estou insistindo numa coisa errada. Aquela coisa não muda. Quem deve mudar a estratégia, mudar o planejamento, mudar as ações, sou eu. Então, insistir no erro errar é humano, insistir no erro é burrice. Insistir na coisa, naquele tipo de coisa, não é? Mesma metodologia, mesma filosofia, mesma percepção, mesma forma de executar aquilo, evidentemente a coisa permanecerá ali errada, equivocada. Eu preciso ter atitudes, eu preciso mudar minhas ações, meus planejamentos, minha forma de encarar, de agir diante daquilo que eu estou errando. Por exemplo, você come uma pimenta e não gostou do sabor daquela pimenta. Muito bem. Amanhã você vai comer de novo aquela pimenta se você não gostou do sabor da pimenta. Depois você vai comer de novo aquela pimenta se você não gostou dela. Ora, a pimenta não vai mudar. A pimenta continua a mesma, com a mesma ardência, com o mesmo sabor. Eu que percebendo que ao comer a pimenta tenho um mal-estar, evidentemente eu devo mudar. Qual é a mudança? Não comer mais a pimenta, ou, se eu desejar uma pimenta, procurar uma pimenta menos picante, com menos ardência. Então perceba que eu devo mudar a minha estratégia, não a coisa. A pimenta continua a mesma. A minha atitude, a minha ação diante desta pimenta é que vai determinar se eu acerto ou se eu erro. Lisiane, bom dia. Gustavo, também muito bom dia. Bem, então, na verdade, para iniciarmos então esse nosso bate-papo, essa nossa discussão nesta manhã, errar é humano, ok, insistir no erro é burrice. Se você errou 99 vezes, não desista, porque o acerto pode estar na 100ª. Sim, é claro. Porém, estamos falando então em atitude, em mudança minha, da minha parte, porque as coisas não mudam.
Ah, eu errei o caminho. O caminho está lá, ele não vai mudar. Eu é que devo mudar meu planejamento, consultar o Waze, o GPS, enfim e tal, para não mudar mais, para encontrar uma nova alternativa, para não errar mais. A pimenta continua ardida. Eu que devo decidir se vou ou não continuar comendo pimenta ardida para provocar aquela ardência na minha boca e tal, ou eu vou escolher outra pimenta. Não vou continuar errando, só ficar vitimizando. Ai, pimenta ruim. Ai, que pimenta ruim, e continuar comendo. Não tem sentido. Então, nossos erros, eles precisam, carecem da nossa atenção para que possamos compreender que eu devo mudar. A coisa continua no mesmo lugar, a coisa continua do mesmo jeito. Eu tenho que ter a consciência de mudar para que aquela coisa mude, ou eu evite aquela coisa que me provoca o erro. E aí eu falo em pensamento, em planejamento, em ações. Ombudsman, Flávio, bom dia, meu querido, como é que vai? Tudo bem? Grande filósofo aqui presente conosco. Bem, outra coisa, esta percepção de uma relação entre duas pessoas, não é? Pode ser uma relação amorosa, um casal, ele, ela, não importa, uma relação de amizade, a insistência em querer, eu estou desistindo, eu não consigo mudar fulano. Eu já falei 1000 vezes, não consigo mudar ele. Eu não consigo mudar ela. Eu não consigo fazer com que ela pense diferente. Eu não consigo fazer com que ele enxergue a verdade. Eu não consigo... Ora, mas que verdade? A verdade é que eu julgo ser boa, benéfica para a relação, a minha ótica, meu ponto de vista. Perceba então que tentar mudar o outro é um erro. O outro continua lá. O outro não vai mudar. Eu preciso mudar a minha abordagem, preciso mudar a minha metodologia, mudar meu comportamento para que esta minha ação de mudança acabe por provocar uma reação diferente neste outro também. Porque se eu continuo agindo do mesmo jeito, com o mesmo erro, evidentemente a reação deste outro será a mesma. Quando eu mudo o meu comportamento, evidentemente este outro tende a mudar. É o efeito ação-reação, não é? É natural que isso aconteça. Então, diante destes erros, precisamos entender, a coisa não muda, o objeto não muda, não é? O caminho não muda, eu preciso acertar. As pessoas não mudam, nós não mudamos as pessoas. Nós conversamos, dialogamos, nós trocamos ideias, fazemos acertos, abrimos mão de alguma coisa a favor da relação, tal, ok, até aí tudo isso é normal, faz parte da relação, faz parte de um processo de convivência desta relação interpessoal entre as pessoas, relações sociais. Isso é histórico, nós temos que ceder. Ceder parece, às vezes soa como algo ruim, e não é. Eu cedo a favor de uma relação, não é? Nós pactuamos alguma coisa com alguém, repito, uma relação amorosa ou não, e ambos cedem inteligentemente para que aquela relação se sustente, se torne sustentável ao longo do tempo. Portanto, o erro que eu cometo, eu preciso entender, eu devo mudar. Não posso insistir na mesma forma, mesma metodologia, o mesmo jeito de tratar aquela coisa ou aquela pessoa ou aquela relação. Se eu não mudar o meu comportamento, não mudar a minha percepção, eu preciso então compreender que este outro não vai mudar. Professor, a alteridade é ativa e passiva ao mesmo tempo, influencia a autoestima? Sim, passiva e ativa ao mesmo tempo, e influencia bastante a questão da autoestima, meu querido Flávio. É verdade. Para quem não faz parte da IPC, né? O Flávio é um aluno nosso e ele é um filósofo contemporâneo muito inteligente, não é? E obrigado pelas participações, viu, Flávio? Sugiro que o pessoal que queira seguir, ver textos inteligentes, é só seguir no Instagram, tá bom? Bem, outra questão importante do erro. Por exemplo, eu cometi um equívoco qualquer, um erro qualquer, em qualquer situação do dia a dia, e aí eu desisto. Eu não acerto nunca, então eu vou desistir. Quer dizer, é não se esforçar para compreender, para entender que eu estou equivocado, que eu estou errando por falta de empenho. Eu não quero me esforçar para compreender que aquilo não está dando certo, porque de uma forma ou de outra as minhas ações, o meu comportamento não estão atendendo à necessidade daquela coisa, à necessidade
daquele esforço. Então eu preciso continuar me esforçando, não no sentido de continuar fazendo errado, mas de mudar, de perceber a percepção daquela coisa. Quando eu digo aquela coisa, é aquele outro. A pimenta não muda, ela vai arder. Ela não vai mudar, eu devo decidir se vou ou não continuar comendo. O caminho continua lá, a estrada continua lá, o trevo continua lá. Eu decido se vou tomar o caminho certo ou não. E para isso, mas eu desconheço, eu vou buscar o Waze, vou buscar o GPS. Eu tenho que me esforçar para, primeiro, compreender isso. Compreender que a coisa sempre continua lá. Essa questão, meu querido, quando eu falo da coisa, é muito importante entender que a situação, o fato, chamamos de coisa, continuará sempre ali do mesmo jeito. Nós não vamos mudar aquela coisa, mas eu posso contornar, driblar, me envolver, me dar bem com aquela coisa se eu compreender esta coisa, não é? Eu preciso então entender este adverso, entender essa condição, entender essa dificuldade para poder enfrentá-la e assim deixar de errar, não errar mais e buscar acertar, não é? Não errar mais não existe, porque nossa vida é feita de tentativas, de erros e de acertos e assim por diante. Outra coisa, desistir numa dificuldade é entregar-se a ela. Nós não podemos fazer isso. Há um princípio básico, eu enquanto professor no área de empreendedorismo, trabalhando com a garotada, sempre falamos assim, diante de uma dificuldade, há aqueles que desanimam e dizem que não têm condições, que são incapazes e assim por diante. Já aquele que tem uma percepção mais empreendedora vê na dificuldade uma oportunidade, né? Então nós temos que entender que a dificuldade, ela é provocadora, ela é desafiadora, ela nos impõe reflexões, nos impõe novas percepções, nos impõe esforços, não é? Temos que empreender esforços para superar, para compreender. Sempre entender aquela coisa que eu falo, aquele externo. A coisa continua lá. Furou o pneu do carro, por exemplo, se eu chorar ou se eu rir, se eu festejar ou se eu esbravejar, não importa, o pneu continua furado. Eu tenho que ter uma atitude para trocar esse pneu. A coisa continua lá. Ora, eu errei um caminho na estrada. Não importa, a estrada continua lá, o caminho continua lá. Eu devo mudar. Eu devo ter uma atitude. Eu mudo para que a coisa mude. Eu mude para que o erro transforme-se num acerto. Desde que eu esteja disposto a aprender. Reconheci, errei e tal, estou disposto a aprender agora. Mariana também, bom dia. Delci, muito bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, outra coisa é essa coisa de querer culpar o outro, sempre. Não é? Eu erro, eu vou dizer que, errei um caminho na estrada, já que estamos nesse exemplo aqui. Esses engenheiros constroem um trevo mal feito, constroem uma saída mal feita, o trevo continua lá. Basta que eu esteja disposto a compreender, a entender. Isso é ruim e tal. A coisa continua lá. Então essa mania de querer esquivar-me do erro, culpando o outro, se eu quiser culpar o outro por um erro meu, eu estou dizendo claramente que não quero aprender, que eu não quero me adaptar, que eu não quero entender que preciso mudar para conviver com este externo, para conviver com esta coisa. Afinal de contas, esta coisa, este externo, continuará ali do mesmo jeito, no mesmo lugar. Eu preciso entender que a mudança deve partir sempre de mim. Portanto, a compreensão de que eu estou errando é fundamental, ela é essencial, ela é básica. Ora, eu virei pela direita e andei 3, 4, 5 quilômetros e errei. Vou ter que pegar um retorno e voltar, porque lá no trevo é para a esquerda, não é para a direita. Ok, simples, fácil assim. Não tem, eu errei, eu me equivoquei. Que dificuldade nós temos para dizer que erramos? Dificuldade nós temos para dizer não entendi, não compreendi, preciso de ajuda. É uma dificuldade tremenda de compreendermos isso. W. Fiores também, muito bom dia. Outra coisa é desistir logo e não tentar de novo, não é? Se há um ditado que diz errar é humano, persistir no erro é burrice, não tentar de novo porque eu errei é não reconhecer o próprio erro. Nós temos que reconhecer o próprio erro. Nós erramos, somos seres falhos, nós não somos perfeitos, nós estamos em eterna construção, não é? Sempre aprendendo, sempre aprimorando, sempre refazendo caminhos, sempre percebendo que há novas possibilidades.
sempre percebendo que há novas alternativas e principalmente de que eu posso sim errar, eu posso sim experimentar, ou como diz um filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, eu devo sim experienciar, eu preciso experienciar, eu preciso tatear, preciso conviver, respirar aquilo para que eu possa aprender, para que eu possa tentar de novo de outra forma. Ah, eu comi a pimenta mexicana e fiquei 3 dias com a boca pegando fogo, não é? Eu não quero mais, mas eu quero. Todo mundo fala que come aquela pimenta e tal. Então você pega uma pitadinha daquela pimenta, dilui numa panela de arroz, ou seja do que, de carne, e aí ela fica mais palatável. Então você está tentando de novo, você está buscando uma nova alternativa para conseguir aquele objetivo. Percebe, meu querido, minha querida? Então nós temos que ter isso muito claramente, muito claro em nossas mentes, não é? Eu não posso persistir no mesmo erro, na mesma ação, porque a coisa não muda. Eu preciso contornar, eu preciso entender, compreender aquela coisa que estamos chamando, para entender seus mecanismos, para que eu possa então driblar, contornar, enfrentar, superar esta dificuldade com uma nova ação. Mudando o comportamento, mudando minha estratégia, mudando minha abordagem, mudando o planejamento, mudando a forma de lidar com aquilo. Senão, se eu fizer do mesmo jeito, é muito comum, né? Nós ouvimos isso. Ah, minha vida está errada, nunca consigo fazer isso, fazer aquilo e tal. Muito bem, mas sempre faz do mesmo jeito. Não muda a forma de agir, não muda a forma de pensar, dorme tarde, acorda tarde, não colabora, não contribui, não estuda, não se capacita. Como é que os resultados positivos virão? É óbvio que eles não virão. Eu mudo para que a coisa mude. Eu mudo para que esse externo mude. Se eu não mudar, as coisas continuarão sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo lugar, não é? Pancho Han diz que a sociedade da performance gera a sociedade do cansaço. Pois é, meu querido Flávio, é exatamente isso. Também, especialista terapeuta entrou aqui com a gente, obrigado. Sidney também entrou aqui com a gente, muito obrigado. Bom, vamos falar a respeito também de não enxergar minha própria responsabilidade. Há outra questão importante que quando eu erro, dificilmente no popular é dizer assim, eu não quero reconhecer a minha culpa, não vou reconhecer a minha culpa. Essa palavra, quem me conhece, quem faz tratamento comigo, meus alunos e mim, sabe que a palavra culpa eu não gosto muito, eu prefiro substituí-la por responsabilidade. Fica um pouco mais amena, não é? Falar em qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu reclamo. Isto é Freud, isto é bem freudiano. Então Freud nos propõe essa reflexão, não é? Se eu estou numa situação embaraçosa, enfrentando uma dificuldade, eu devo me perguntar, qual é a minha responsabilidade nisso, não é? Qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu reclamo? Então, quando eu consigo entender a minha responsabilidade, eu errei a estrada, errei o trevo, ao invés de pegar pela direita, eu peguei pela esquerda. Por quê? Porque eu não prestei atenção no GPS ou no Waze. Ou porque eu, metidão, resolvi achar que sabia e nem consultei o Waze ou o GPS e errei o caminho. Então estou reconhecendo a minha responsabilidade. Eu sou responsável por este erro, não é? Fui imprudente, fiquei com a boca ardendo uma semana porque eu pensei que aquela pimenta fosse doce. E, no entanto, é uma pimenta mexicana ardida pra caramba. Eu me equivoquei, não pesquisei, não perguntei. Percebe que eu estou reconhecendo a minha capacidade. Eu não consigo dar certo numa relação com fulano ou com fulana porque eu fico o tempo todo tentando mudar ele ou mudar ela. Ora, nós não mudamos o outro. Então, esta percepção da responsabilidade é muito importante. Você percebe, então, minha querida, que as questões dos erros e das consequências, elas são muito profundas. Elas são, caberia aqui uma obra inteira para falarmos a respeito dessas percepções, não é? E como fazemos para melhorar essa questão? Como fazemos para melhorar esse nosso comportamento, mudarmos esse nosso comportamento? Primeiro, evidentemente, é aceitar que isso aconteceu.
Claro, eu preciso entender, bom, eu errei o caminho porque eu, todo metidão, todo cheio de mim, né? Cheio de si, como diz no popular, coloco entre aspas isso, acabei achando que não precisava perguntar, não precisava consultar o Waze, consultar o GPS, enfim, hoje não tem GPS mais, né? Hoje é Waze, Google Maps e assim por diante. Mas, então eu reconheço, eu vou aceitar o que aconteceu. Houve aqui um equívoco, houve aqui um erro, porque eu me atrapalhei, porque eu não consultei, porque eu não quis perguntar, não quis me informar, então por isso eu aceito. Aceito aquela situação, eu preciso aceitar que o erro aconteceu, senão eu vou continuar insistindo no mesmo erro. Se eu continuo insistindo no mesmo erro, o acerto está cada vez mais distante, não é? Segundo, evitar agir pela emoção. Geralmente, Jussara, bom dia, minha querida. Gleide também, bom dia. Geralmente, a maioria dos erros acontece quando temos atitudes movidas aí pela emoção. Diante de uma situação qualquer, diante de um problema, diante de uma circunstância, de um embate, de uma relação, principalmente uma relação amorosa, nós geralmente agimos de uma maneira passional, de uma maneira emocional, impulsiva. Então, ou no popular, agir pela emoção. Agir pela emoção significa não refletir, ser inconsequente, ser impulsivo e assim por diante, de onde acontecem os crimes passionais. Agir pela razão significa analisar, ponderar, prestar atenção, avaliar, ato, ação, atitude e consequência, significa pensar, medir, mensurar a consequência deste meu ato. Se eu fizer isto, vai acontecer aquilo. Se eu der um tiro em alguém, eu vou matar. Se eu matar, eu serei assassino. Enquanto assassino, eu serei preso e apodrecerei na cadeia. Por exemplo, percebe? Então, evitar agir pela emoção e procurar buscar sempre a razão. O pneu do carro furou. Chorar, ou rir, contar piada, ou esbravejar, enfim, não vai mudar a coisa. O pneu continuará furado. Eu preciso, então, entender a maneira com a qual eu vou reagir diante daquela situação. O que é que eu vou fazer? Como eu vou interagir com aquilo? Como eu vou agir para solucionar aquele problema, aquela coisa que continua lá, o fato continuará lá. Não adianta eu tentar enfrentá-lo de maneira a não atender a expectativa da coisa, daquela coisa. Você percebe, minha querida, eu não mudo esta coisa, eu não mudo esse externo. Ele é imutável, ele é o que é, o trigo está lá, o pneu furou, a pimenta é ardida, o outro tem a sua personalidade, o seu comportamento, sua forma de pensar, de agir e tal, eu não vou mudar. Eu adapto-me tal qual um camaleão. Eu já trouxe aqui várias vezes, numa das minhas obras eu cito, temos que agir como um camaleão, que ele adapta-se, ele muda de cor para adaptar-se ao ambiente e assim fugir de seus predadores. Nós temos que nos adaptarmos também à vida, a estas questões. Eu adapto-me o tempo todo, evoluindo, me capacitando, aprendendo, errando, acertando, reconhecendo o erro, indo, voltando, reconsiderando, replanejando. Então nós temos que agir desta forma, adaptando-nos a este meio, adaptando-nos a esta situação. Não adianta eu querer uma estrada reta daqui a Rio Grande do Sul, bah, não adianta, está cheio de curvas. Não adianta eu querer mudar esta realidade. Não adianta, as coisas são como elas são, eu adapto-me, eu mudo e a coisa muda. Eu não vou mudar a coisa, não é? Para você que está chegando agora, estou me referindo à coisa, a este externo, a este fato, isto que existe lá fora e é imutável. A pimenta mexicana da marca tal, da linha tal, não sei, da espécie tal, é ardida pra caramba. E por que eu falo isso? Porque uma vez eu experimentei essa tal pimenta, pelo amor de Deus, né? Se olhar com doçura e sem a autocobrança, podemos perceber que a razão é uma grande emoção, mas
ascética de autopunição, até relógio parado está certo, 2 vezes ao dia. Muito bem, Flávio. Você percebe como é gostoso ter as participações de pessoas inteligentes que fazem analogia, que brincam, não é, com as palavras, e é verdade. É verdade, esta doçura, se nós observarmos, até a razão, ela pode ter uma série de emoção desde que não tenha uma autocobrança exagerada. Bacana, Flávio. Bem, outra questão importante, meu querido e minha querida, para parar ou evitar, nós temos que refletir sobre isso. Por que eu insisto neste erro? Por que minha vida é uma repetição? Eu fico o tempo todo cometendo o mesmo erro. O Freud vai chamar isso de determinismo psíquico, lá do inconsciente, não é? Determinismo psíquico, no popular, são ciclos, são repetições e assim por diante. Por quê, não é? Daiana, minha querida, bom dia para você também. Então, entender o que aconteceu, agir mais pela razão, racionalizar, é pensar, isto faz isto acontece aquilo, se eu jogar água na minha roupa vai molhar, se eu não almoçar eu vou continuar com fome, e a fome vai me levar a uma inanição, e assim por diante, tal, eu posso morrer. Se eu desrespeitar a lei de trânsito, eu serei multado, e se eu continuar desrespeitando tantas multas que eu perderei o carro, perderei a habilitação. Se eu cuspir numa pessoa, a pessoa vai cuspir de volta. Se eu mensurar, este ser racional, ação, reação. Então nós temos que ter isso e assumindo nossa responsabilidade, conforme já disse. Se eu não entender a minha responsabilidade sobre tudo ao meu redor, aquilo que depende de minhas ações, eu não mudarei, porque eu estarei sempre terceirizando a culpa, terceirizando a responsabilidade. Eu sempre estarei achando que o outro é culpado. O outro deveria mudar. O outro deveria ter consideração por mim. O outro deveria fazer aquilo. Mas será que esse outro não percebe que está errando? Será que esse outro... Não. Nós temos que assumir as responsabilidades. O processo de análise pessoal nos ajuda muito nesse sentido. Não é fácil, eu já trouxe aqui várias vezes, não é fácil reconhecermos-nos às vezes egoístas, reconhecermos-nos às vezes egocêntricos, às vezes com comportamentos narcísicos, às vezes arrogantes, às vezes com soberba, às vezes com uma certa prepotência, às vezes com uma certa vaidade extremada. É difícil reconhecermos-nos, mas quando percebemos isso, através do autoconhecimento, através da compreensão de que se eu me responsabilizar, se eu trouxer para mim a minha responsabilidade, não estou me humilhando, mas eu estou crescendo. O processo de análise pessoal, meu querido e minha querida, para aqueles que são profissionais da saúde mental ou para aqueles que não são profissionais de saúde mental, interessam-se em fazer uma análise pessoal, não é fácil, ele é doloroso, porque eu terei que me deparar com minhas próprias questões. E ao abrir as caixinhas do inconsciente, abrir aquelas portas do inconsciente, eu vou me deparar com muitas coisas ali dentro, com minha irracionalidade, com minha bestialidade, com minha impulsividade, com a minha mania de culpar o outro, a minha mania de achar que só eu estou certo, de que só a forma que eu compreendo as coisas é que devem ser adotadas pelo outro. Enfim, eu vou descobrir uma série de questões, mas é muito importante. O processo do autoconhecimento é muito importante para que eu compreenda, para que eu entenda, assuma minhas responsabilidades e ao assumi-las, ao entender que eu estou pegando o caminho errado e por isso nunca chego ao meu destino, eu compreendo que se eu continuar no caminho errado, o destino nunca chegará. Eu estarei cada vez mais distante desse destino, desse lugar onde quero chegar. Então eu reconheço, eu errei, fui prepotente, fui um idiota, fui um burro de pegar o caminho errado. Era só ter consultado o GPS. Era só ter parado e perguntado no boteco: ei, qual é o caminho para tal lugar? Mas não, mas a minha soberba, eu sei tudo, me impediu de fazer isso. E quando eu reconheço isso, eu tenho humildade para reconhecer. E quando eu falo em humildade, não estou falando de humilhação, em alavercamento, não é isso que eu estou dizendo. Alavercar-me diante de uma situação. Não, apenas reconheço que errei, que tenho essa responsabilidade. Eu recuo, replanejo, repenso e tomo um novo caminho. Para que insistir nessa estrada que não vai me levar onde eu quero chegar? Se eu quero uma relação saudável, se eu quero
acertar nas coisas, eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso entender qual é a minha participação nisso. Não é? Numa relação amorosa, por exemplo, será possível que é só o outro que erra? É só o outro que é culpado? Só o outro que é teimoso? Só o outro que é irritante? Só o outro... Será que eu não tenho nenhuma responsabilidade no insucesso de uma relação entre duas pessoas? Não tenho nenhuma responsabilidade porque o meu carro vive quebrando? Será que eu estou dirigindo corretamente? Será que eu estou trocando o óleo, prestando atenção na substituição do disco de freios? Será que eu estou prestando atenção na manutenção? Será que estou dirigindo certo? Né? Agindo de acordo com o que o motor do carro precisa e não do jeito que eu gostaria que o motor fosse, engato primeiro e piso fundo e ando 10 km em primeira, será que meu carro vai aguentar? Então a coisa não muda, eu preciso entender esta coisa, entender a minha responsabilidade, a minha relação com este externo, com esta coisa, para que eu possa entender que em mudando o meu comportamento a coisa muda. Eu vou para outro lugar, consigo outros resultados. Então, entender, eu preciso entender esse meu erro numa percepção mais holística, mais completa. Eu preciso ter um olhar mais abrangente. É o ato, consequência, ação, reação. Não apenas olhar pontualmente para tentar incriminar alguém. Tem gente que quando erra fica procurando minúcias para poder incriminar o outro. Não é? O cara está a 180 por hora numa estrada, onde a sinalização diz que é 80 por hora, ele está a 180, pisando fundo e vai tal, de repente surge um buraco na frente, ele vai frear para não cair no buraco, mas como ele está a 180 por hora, ele vai capotar o carro, ele vai dizer o culpado é o governo, o culpado é o prefeito, onde já se viu um buraco na pista, onde já se viu, ok, há a responsabilidade do agente que cuida da estrada, enfim, por causa daquele buraco. Mas eu não vou assumir que estava a 180 por hora num lugar onde a velocidade máxima permitia 80 por hora e que o carro não iria conseguir frear abruptamente, repentinamente, a 180 por hora. Eu devo assumir a minha responsabilidade. Eu devo assumir esta responsa. Eu devo chamar, eu estava exageradamente correndo numa velocidade quase o triplo daquilo que é permitido. Entende, meu querido e minha querida, assumir a responsabilidade. Esse é o nosso papel. Se eu quero crescer, se eu pretendo evoluir, se eu pretendo mudar realmente este destino, driblar esta coisa. Lembre-se, a coisa continua lá. Rir de si mesmo e rir para si mesmo é um início de entendimento, professor. O primeiro passo do amor vai de amar na vida. Flávio, perfeito. Simplesmente perfeito. Eu fiz uma live falando sobre isso. Quando eu consigo compreender, é mais ou menos, só para traduzir o que o Flávio trouxe, é o seguinte, quando eu falo assim, ai, caraca, você viu a merda que eu fiz? Puta que pariu, você viu a cagada que eu fiz? Eu estou rindo de mim mesmo, mas reconhecendo que eu errei. Ou então, meu bem, putz, nem como esse arroz. Eu coloquei açúcar ao invés de colocar sal no arroz. Eu rio, quando eu rio de mim mesmo. Automaticamente, o que Freud vai chamar de xiste, não é? Eu estou reconhecendo. E por certo estou crescendo. Bem colocado. Percebe como é até meio que humorístico fazer esse reconhecimento da minha culpa? A uma oração que fala, minha culpa é minha, tão grande culpa, reconheço. É uma oração, parece? Então, um texto. Sim, é isso. Porque quando eu rio, eu estou aceitando mais facilmente. Já aceitei, no caso. É assim que eu cresço. É quando eu percebo que estou errando. É quando eu percebo que estou tomando um caminho errado. E eu vou rir, vou dizer, ao invés de falar assim, mas não sei o quê, porque esse GPS, aí quer culpar o Waze, culpar o GPS, culpar o engenheiro da estrada. Mas não. Você fala assim, puxa, que porcaria que eu fui fazer, não prestei atenção na placa. Ei, estou dormindo hoje. Pronto. Quando eu rio de mim mesmo, é um crescimento, é um reconhecimento. Percebe? Obrigado, Flávio, pela contribuição. Outra coisa, quando eu percebo, então, tem essa percepção de tudo que está acontecendo, não é? Então, evidentemente, eu tenho que pensar diferente.
Se eu continuar pensando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, eu vou continuar errando do mesmo jeito. Então, pensar diferente, perceber diferente, não é? E entender definitivamente, como trouxe o Flávio aqui, não há nenhum problema em reconhecer que eu estou errado. Não tem nenhum problema em reconhecer que eu não sabia. Não tem nenhum problema em reconhecer, putz, eu estou errando. Putz, eu tinha compreendido errado. Caramba, eu não sabia, obrigado. Então, não tem problema nenhum, pelo contrário, eu cresço, eu saio daquele lugar da ignorância para mudar, para compreender, para perceber diferente aquela coisa que está lá fora, não é? Então, não temer fazer de novo, claro, e aí sim vale aquele ditado popular, se errar 99 vezes, não desista, porque o acerto pode estar na 100ª vez. Fazendo diferente, é claro, que se eu fizer exatamente do mesmo jeito, eu vou repetir 100, 200, 300, 1000 vezes o mesmo erro. A coisa está lá. Se eu fizer do mesmo jeito, não entender, não estudar, não planejar, quer dizer, se eu pegar para a direita no trevo, toda hora eu vou errar o caminho, porque o caminho certo é na esquerda. Então, se eu errei 99 vezes, eu vou tentar mais uma agora. Eu já vi, já estudei, já analisei, já peguei o GPS, já peguei tudo e tal, mas agora eu sei que é para a esquerda, não para a direita, aí eu não erro mais. Percebe? Aceitar orientação do outro, isso é muito importante, aceitar orientação do Waze, do GPS, aceitar orientação de quem sabe, de quem... Perguntar quando eu não sei. Perguntar quando eu não sei. Muita gente acha que eu não vou me humilhar perguntando para o outro. Não vou me humilhar. Santa burrice, como diria meu padre italiano Mirton, não é? Mas que santa burrice? Pergunta! Você não sabe. Perguntar. É uma forma de crescer. Perguntar, buscar informação com quem sabe, com quem está acostumado. É o processo, é o aprendizado, né? Errou o percurso, aprecia a paisagem e a presença das pessoas que lhe acompanham. Aproveite si mesmo. Na verdade, a boa viagem está no percurso, não no destino, né, Flávio? A viagem, o passeio, a diversão, esse divertimento está no percurso, não no destino. É um tema para outra live, podemos falar assim, tem gente falar, quando eu chegar em tal lugar eu vou ser feliz, quando eu vou ser feliz. Não, pelo contrário, é no percurso, aproveitar realmente este momento, o percurso, não é? Bem, corrija-se então e faça de novo. Meu querido e minha querida, lembremos-nos então de que a coisa sempre estará lá, do seu jeito, da sua estruturação, da sua forma. Eu preciso compreender esta coisa, entender a maneira de driblar, de interagir, de envolver-me com esta coisa, porque esta coisa não vai mudar. Eu devo mudar. Então, a live de hoje é por que insistir no erro, não é? Não naquele sentido de insistir no erro é burrice, não é isso. Mas sem esta percepção de que eu preciso mudar, não a coisa. Tá bom? Meu querido, minha querida, que o seu dia seja maravilhoso. Lembrando, segunda a sexta-feira, aqui às 6h26 da manhã, nosso bate-papo matinal, para que troquemos esta energia, esta interação tão importante para mim e para você, tá bom? Ótimo dia, grande beijo, tchau, tchau.